Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, família. Quantos estão alegres por estarmos aqui nessa noite? Você pode dar um glória a Deus aí onde você está? Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor de fato possa ministrar a verdade da palavra dele no nosso coração. E eu tenho certeza que nós seremos surpreendidos pelo Senhor. Muito bom estar aqui com os irmãos. Tenho certeza que o Espírito Santo reserva uma porção especial a cada vez que nós nos reunimos. Então é muito importante que você não tenha simplesmente apenas uma atitude comum ou corriqueira todo domingo. Nós não estamos em uma missa, você não tem um hábito religioso, você é faminto pela presença de uma pessoa que está viva. E por isso todas as vezes que você se reúne para buscar a presença dessa pessoa, o seu coração se enche de expectativa, porque todas as vezes que o Senhor Jesus se manifesta em um determinado lugar, nós nunca mais somos a mesma pessoa, amém? Abaixa meu microfone um pouquinho, que eu acho que ele deve estar alto, por isso está dando microfonia, estou achando ele muito médio também, aleluia, amém. Projeta para mim, por gentileza, o livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, e hoje eu quero ministrar com os irmãos, daqui a pouco eu quero fazer uma oração específica pela palavra, mas antes de fazer eu quero abrir algo aqui com vocês. Hoje eu quero ministrar uma mensagem que eu já ministrei outrora aqui na nossa igreja, não foi no ano de 2021, foi no ano de 2020, no finalzinho do ano, e eu acredito ser pertinente nesse momento onde nós estamos finalizando o estudo do livro de Gênesis, porque é como se aqui, depois de nós termos ministrado tantos meses sobre esse tema, é como se eu queria compartilhar com você o seguinte: no final das contas, agora no final do livro, será que ainda existe em uma das últimas histórias do livro de Gênesis algum personagem que eu possa de fato mostrar para você que esse personagem aponta para você? No final dessa história, você é quem nessa história toda? É poderoso nós sabermos que todos os personagens que nós estudamos aqui nesse livro, que, como eu sempre tenho dito, é um livro de experiências individuais, com certeza muitos de nós fluímos em semelhança a como esses pais da fé, esses patriarcas fluíram em certos momentos. Eu tenho certeza que eu estou pregando para pessoas aqui que fluem na veia ministerial de Noé, onde Deus tem te chamado para você construir aquilo que ainda não foi construído. Eu creio também que estão diante de mim Abraãos, homens e mulheres que decidiram largar tudo para responder um chamado. Eu tenho certeza também que está diante de nós aqui, aleluia, que está diante de nós aqui, homens e mulheres que foram transformados por Deus, como nós ministramos na semana passada, a respeito da transformação de Jacó a Israel. Eu creio também que nós temos um aspecto onde nós nos encontramos como verdadeiros Isaques, como pessoas que estão aqui para dar continuidade a essa obra que foi iniciada por intermédio dos nossos pais espirituais, e nós estamos aqui para continuar cavando poços, para continuar edificando altares. Enfim, existem várias aplicações que, através do estudo dos personagens aqui do Antigo Testamento, especificamente do livro de Gênesis, nós podemos fazer para a nossa vida. Mas no final do livro existe uma aplicação que eu acho uma aplicação muito poderosa, que nós podemos olhar para um personagem e falarmos: nós somos esse rapaz, nós somos essa pessoa, e é debaixo dessa revelação que nós iremos nos mover, amém? Quantos querem descobrir que personagem é esse? Glória a Deus. Queria pedir para que mais uma vez você agora abaixasse a sua cabeça. De maneira específica agora nós vamos fazer uma oração para que o Senhor fale conosco através desta palavra. Pastor, mas no culto a gente ora demais. Pois é, se a gente orasse de menos, estava errado, né? Seria qualquer coisa menos culto. Então, nós estamos aqui é por causa dele mesmo. Então, abaixa a sua cabeça, feche seus olhos.
eu quero te dar 30 segundos para que de fato você, com muita sinceridade no seu coração, pudesse pedir para que o Espírito de revelação venha sobre a sua vida agora. Faça isso. Espírito Santo, estamos aqui na posição de homens e mulheres que se submetem à Tua palavra, à Tua direção, à Tua voz, crendo que a Tua palavra ela é infalível, inerrante, soberana e está acima de todas as coisas. O Teu nome foi elevado acima de todo nome, a Tua palavra está elevada acima de toda e qualquer palavra. Que o nosso coração possa ser uma terra fértil, para que essas verdades semeadas nessa noite possam germinar e formar em nós o caráter de Cristo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Família, antes de entrar especificamente em uma porção do livro de Gênesis, eu quero ler um capítulo que Paulo escreve aos Gálatas. E eu acredito que nós podemos fazer uma correlação. Você vai perceber que até mesmo o apóstolo Paulo, ele faz uma analogia entre o que ele está escrevendo aos Gálatas e também algumas coisas que aconteceram no livro de Gênesis. Como a nossa projeção hoje está bem lateral, né, talvez possa dificultar para alguns irmãos de enxergá-la, então eu queria convidar para você abrir a sua Bíblia, se possível, no capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Gálatas. A Escritura diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, e eu fiz citação na semana passada desse versículo, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Antes de eu continuar a leitura, antes de eu continuar em um outro ponto do capítulo, é interessante porque Paulo está escrevendo aqui a um povo que tem convicção que é filho de Deus. E é interessante porque cada epístola que foi escrita, ela foi escrita para um povo ou para uma pessoa. Então, por exemplo, Paulo escreve aos povos, aos romanos, aos colossenses, aos tessalonicenses, aos coríntios, aos gálatas, enfim. Mas ele também escreve a pessoas, como ele escreveu a Timóteo, a Tito, a Filemon. E por trás de cada carta existe uma motivação pela qual esta carta foi escrita. Eu sempre brinco assim, na realidade eu sempre comento com pessoas que estão ao meu derredor, de que, por exemplo, o grande desafio quando o assunto é a edificação da igreja, e nós estamos em um tempo onde eu e você estamos juntos edificando uma igreja, amém, irmãos? Eu brinco, eu digo que o grande X da questão é você edificar uma igreja que não é nem a igreja da Galácia e nem a igreja dos Coríntios, que não é uma igreja que tem os problemas que os coríntios enfrentaram e também não é uma igreja que tem os problemas que os gálatas enfrentaram. É claro que, obviamente, no processo de edificação, nós não estamos tratando o que nós fazemos como algo que é perfeito. Então, por isso que os ajustes são necessários. Por exemplo, por que Paulo escreveu aos Coríntios? Porque existiam atrocidades que estavam acontecendo no meio da igreja de Corinto.
Em um português bem claro, aquele povo era muito carnal. Era tão carnal que se eu começar a contar para vocês coisas que estavam acontecendo no meio da igreja, você vai se escandalizar. Então Paulo precisa de trazer uma exortação a um confronto à carnalidade, ao comportamento que aquele povo estava vivendo. Agora, por outro lado, às vezes você pode também cair no erro de que não estamos tratando especificamente de um povo que o problema maior é a carnalidade. Não era o problema dos Gálatas a carnalidade no nível que infelizmente a carnalidade era encontrada na igreja de Corinto. Mas os Gálatas, eles caíram no outro problema. Eles achavam que eles eram os reis da cocada preta e que então eles não deveriam aceitar o evangelho como estava sendo difundido, o evangelho de Jesus Cristo. E é interessante porque o evangelho de Jesus Cristo, ele vem para cumprir a lei de Moisés, de tal maneira que uma vez que essa lei já foi cumprida, agora o foco não é que você a cumpra, mas que você receba a revelação que Cristo cumpriu em seu lugar. É por isso que Paulo, no começo da carta, ele tem que bater na tecla: olha, Gálatas, o evangelho é um só. O que ele fala no capítulo 2? Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, não importa, pode ser gente, pode ser anjo, qualquer pessoa que quiser acrescentar ou tirar alguma coisa daquilo que é o genuíno evangelho, o que Paulo fala? Que seja isso anátema, que seja isso amaldiçoado. E por outro lado, Paulo não vai alisar com relação aos Gálatas, de que não existe mais eles quererem viver debaixo da lei, debaixo de coisas que já haviam sido completamente... Olha aqui para mim, antes de eu terminar essa frase que eu vou te contar. Algumas coisas já haviam sido completamente resolvidas, porque Jesus vem para cumprir totalmente. E a maneira pela qual as pessoas deveriam saber que isso tinha acontecido, é que o Senhor usou o próprio Jesus, usou o apóstolo Pedro, usou o apóstolo Paulo, para deixar claro que alguns hábitos não precisariam mais de existir no meio do povo. Então, por exemplo, Jesus falou sobre guardar o sábado. Se você parar para perceber, por intermédio de Jesus, Pedro e Paulo, Deus quebrou todos os pilares do judaísmo. Pedro foi usado por Deus para acabar com a questão dos alimentos, que antes eram considerados impuros. Paulo falou a respeito da circuncisão. Então, todos os pilares da lei foram derrubados, mas os Gálatas ainda queriam viver debaixo desses pilares. Os Gálatas queriam então não aceitar o evangelho da maneira que ele é. Então, você vê, os problemas, irmãos, de alguns é que eles vivem em uma libertinagem. É o problema dos coríntios. Mas às vezes os problemas de outros é que eles querem voltar para a lei. Vou te dizer algo: nós precisamos de edificar uma igreja onde nós não estamos vivendo debaixo da lei e ao mesmo tempo também não vivemos debaixo de uma falsa liberdade, que na realidade é uma libertinagem, que tem tudo menos a graça de Deus. A graça de Deus não é faz o que você quiser da sua vida, não é isso. Quantos estão comigo aqui? Amém. Enfim, agora, trazendo essa explicação pelo motivo pela qual a epístola de Gálatas aos Gálatas foi escrita, Paulo então vai pegar no pé no capítulo 4 para responder um argumento que os Gálatas tinham todas as vezes que eles eram confrontados por estarem, entre aspas, vivendo debaixo da lei. Qual era o argumento que os Gálatas sempre usavam? Olha, vocês vêm com esse papo furado, mas nós temos um passaporte, nós temos aqui um argumento. O argumento é: nós somos filhos de Abraão, porque os judeus são descendentes de Abraão. Então, em outras palavras, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Abraão. E aí, talvez mediante a esse argumento, uma pessoa despreparada iria se calar. Você sabe por que você tem que ser uma pessoa biblicamente preparada, teologicamente estudada?
para que você tenha como responder questionamentos que às vezes são plausíveis. E eu vou te contar, olha, quanto mais bem preparado você for, mais o Senhor pode usar a sua boca para libertar pessoas da escravidão, de tantas coisas que a aprisionam. Então, tenha fome e sede pelo estudo da palavra de Deus, pelo estudo da sã doutrina, que o Senhor vai usar você para libertar vidas que precisam de uma palavra de libertação. Paulo, então, ele tira um coelho da cartola. O que Paulo, então, vai argumentar, tendo em vista de que os Gálatas sabem, eles têm ciência de que eles são filhos de Abraão? Para começar a história, então, Paulo já começa falando, volta lá para o verso 1, ele já começa dando as boas-vindas, falando, olha, antes de qualquer coisa, eu quero te lembrar uma coisa, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Em outras palavras, existe a possibilidade de uma pessoa ser filha de alguém e não desfrutar do que o seu pai tem. Diga comigo, existe a possibilidade de um filho legítimo não desfrutar da herança do pai. Existem alguns motivos. Agora, qual é o primeiro deles? E aqui a palavra do Senhor nos deixa claro, amados, a primeira coisa que pode impedir um filho de desfrutar daquilo que o seu pai possui é imaturidade. Uma pessoa imatura, ela não pode e ela não desfruta de coisas que estão à sua disposição, mas que elas não têm condição de viver. E o Senhor tem falado muito ao meu coração a respeito disso. O Senhor deseja nos chamar à maturidade. Olha, a coisa mais triste do mundo, é engraçado, teve um tempo que, pastoreando ali um grupo de pessoas, eu estava conversando com um irmão que ia liderar um grupo de irmãos que eram muito antigos na fé, mas que, entre aspas, tinha uma fama de serem um grupo de pessoas carnais. Aí esse irmão que ia liderar, meio que olhou para o desafio e falou, pastor de Deus, mas lá só tem os crentossauros, né? É uma espécie que está aí firme, né? Os crentossauros. E eu entendi o que ele quis dizer, quando lá só tem os crentossauros. Em outras palavras, ele está falando para mim, você sabe esses caras que é crente tem 20 anos, eles só dão trabalho. Mas pera aqui, se o cara é crente tem 20 anos, o cara tinha que estar dando fruto e não trabalho. Porque fruto demora para dar, né? Fruto não é uma coisa que você começa a dar quando você planta a árvore, é assim? Não, muita coisa tem que acontecer em uma árvore para ela conseguir chegar no estágio de dar frutos. Então o que eu espero de uma pessoa que conhece Jesus há 20 anos? Cara, que ela esteja dando muitos frutos. Mas por que ser um crentossauro para algumas pessoas é uma coisa assim terrível? Então quer dizer que tem gente que já tem anos que conhece o Evangelho, mas que está mais frio do que quente? Então, peraí, tem algo errado. Não pode estar certo uma coisa dessa. Mas é porque, infelizmente, nem sempre, idade quer dizer maturidade. Qual que é a coisa que a gente brinca que chega a ser engraçado? Já viu quando um cinquentão quer vestir igual um boy de 20? Já viu? Não fica um negócio que fala assim, mas pera aqui, parece que não condiz. Em outras palavras, o cara não assumiu ali a posição, né? Assim, não assumiu, não é coerente a quem ele é. Parece que o cara está o povo brinca, né? A tal da crise da meia-idade. Não, você não tem que ter crise da meia-idade. Quando chegar o tempo da experiência, você tem que se alegrar e falar, meu Deus, louvado seja Ele por esses cabelos brancos. Brincando. Olha aqui para mim. Nem sempre idade quer dizer maturidade. Mas tem algo mais bonito do que uma pessoa que é velha e madura. Não há nada mais bonito do que você encontrar com um ancião cheio de sabedoria. Com um ancião
cheio do Espírito. Você concorda comigo? Porque é o encontro de duas coisas que nasceram para se encontrar. Olha aqui para mim. Deixa eu te trazer um exemplo aqui no contexto do livro de Gênesis para você entender o que eu quero dizer. Só um parênteses. Você lembra quando Jacó foi enganar o seu pai Isaac para que ele recebesse a bênção no lugar de Esaú? Lembra que eu contei sobre isso semana passada? Olha que interessante. Isaac estava velho em idade. A prova é tanta que a palavra de Deus fala que ele não enxergava muito bem. E a questão foi que Isaac conseguiu ser enganado. Ele era uma pessoa experiente, mas mesmo sendo experiente, ele foi enganado. Até porque, você se lembra da história, quando Jacó chega, Jacó ele tinha passado o perfume do irmão, Jacó tinha colocado uma roupa, né? Enfim, estou brincando aqui com você. Ele tinha colocado uma roupa peluda para parecer o irmão. E aí, quando Isaac então encontra com Jacó, o que Isaac faz? Isaac toca em Jacó, mas quando ele pega no braço de Jacó, estava peludo igual o braço de Esaú. Quando ele cheira Jacó, estava cheirando igual o cheiro de Esaú. Em outras palavras, ele era experiente, mas ele foi enganado. Mas o mais cômico disso tudo, o mais irônico disso tudo, é que os anos se passaram, muitos anos se passaram, e Jacó, que tinha agora se transformado em Israel, e você aprendeu sobre isso com alguém, não sei quem, e aí o que aconteceu? Quando um dia José chega com os dois netinhos de Jacó, José chega com seus dois filhinhos, Manassés e Efraim, e traz, vem cá Manassézinho, Efraimzinho, vem filho. Eu estou trazendo vocês aqui para o vovô de vocês abençoarem vocês. Quando eles chegam diante de Jacó, que agora era Israel, José fez segundo a tradição. José ele colocou Manassés do lado direito e Efraim do lado esquerdo, porque a tradição falava que o mais velho vinha do lado direito. Mas naquele momento que Jacó foi fazer uma oração por eles, ao invés de Jacó pôr a mão direita em cima de Manassés, que era mais velho, Jacó cruza as mãos. No momento que Jacó cruza as mãos, José leva um susto. Pai, o que o senhor está fazendo? Mas naquele momento, Jacó, idoso, velho, experiente, ancião, vira para José, seu filho, e fala: filho, eu sei o que eu estou fazendo. O Espírito Santo me diz que Efraim vai mais longe do que Manassés, e ele cruza as mãos. Em outras palavras, quando ele foi ser abençoado, qual foi a maneira que Isaac o abençoou? Através dos sentidos naturais, tocou, tato, cheirou, olfato. Mas quando ele agora foi abençoar, ele não ficou pegando, não ficou cheirando. Sabe o que ele fez? Ele consultou ao Pai. Ele foi espiritual. Na hora de realizar algo espiritual, ele foi espiritual. É muito triste quando alguém quer realizar algo que é espiritual de uma maneira natural. A bênção é espiritual. Ela não é feita de qualquer maneira, ela é feita de uma maneira espiritual. Agora presta atenção, por que eu estou te dando esse exemplo? Porque eu estou dando exemplo de duas pessoas que estavam no fim da vida. E uma decidiu andar de uma maneira natural, outra decidiu andar de uma maneira espiritual. Olha aqui para mim, eu vou fechar agora todos os pontos, vou fechar todos os parênteses, e você vai voltar comigo aonde eu não quero que você saia. Amados, a maturidade, ela vem através da revelação. Não adianta você ter muito tempo se você tem pouca revelação. E não adianta se você, entre aspas, tem uma revelação, mas não sabe o que você faz com ela. O que impede uma pessoa de desfrutar daquilo que é ou daquilo que tem é a imaturidade. E o Senhor deseja que você seja uma pessoa madura, um jovem maduro, um adulto maduro, um ancião maduro,
um idoso maduro, o Senhor deseja trazer maturidade. Maturidade natural, maturidade espiritual. Você sabe que teve um momento, ano passado, que eu estava em crise. Eu estava em crise porque eu estava me achando muito novo para fazer o que eu estou fazendo. Sabe o que o Espírito Santo virou para mim e me fez uma pergunta? Quantos anos você tem? Eu falei, 30, Senhor. Ele falou assim, quantos anos o meu filho tinha quando ele iniciou o ministério dele? Naquele momento eu parei e falei, gente, Jesus iniciou o ministério com 30 anos. E aí na hora eu vi o Espírito Santo falando, você tem que buscar maturidade. Porque mais importante do que a sua idade é a sua maturidade. Busque maturidade. Não importa a idade que você tem, você está aqui me ouvindo, mais novo, mais velho, busque maturidade. Maturidade espiritual. Que na nossa igreja, ser um crentossauro significa ser um irmão experiente, cheio do Espírito, fervendo para transbordar nas vidas daqueles que estão ao seu redor. Que talvez o nosso grupo que tiver os irmãos que são crentes há mais tempo, tem que ser o grupo que mais está pegando fogo. E os jovens têm que ir lá aprender com eles. Eu converti semana passada, eu converti esse ano. Eu quero aprender com você que converteu há 20 anos atrás. Mas a gente vive uma geração que às vezes você tem uma pessoa que converteu há 2 anos atrás, está mais cheia do Espírito que aquela que converteu há 20. Está errado. O Senhor deseja nos chamar à maturidade. Porque a imaturidade, ela te impede de desfrutar do que o Pai tem para você. Porque se você é imaturo, em que você se difere de um escravo? E você é filho, você não é escravo mais. Amados, eu quero dizer algo para você. Toma muito cuidado. Toma muito cuidado do que você se alimenta. Porque se tem uma coisa que nós podemos afirmar categoricamente, é que sempre o alimento está relacionado com a fase da vida. O alimento para beber, existe um momento onde a comida sólida é acrescentada na dieta do neném, que começa apenas mamando leite, mas depois existe um momento que ele começa a poder comer uma papinha, que ele começa a poder comer uma frutinha, enfim, e você vai vendo que ao redor da sua vida, ao crescer, ao se promover, ao se amadurecer, você vai vendo que a comida vai mudando. Lembra que tudo que entra para dentro de você é comida. O que você coloca dentro da sua boca é comida. O que você coloca dentro dos seus olhos é comida. O que você coloca dentro dos seus ouvidos é comida. Toma cuidado com o tipo de comida que você está comendo. Porque acredite em mim, aqueles que são imaturos, eles vão se alimentar de coisas de neném. Que você possa se apaixonar cada vez mais pela palavra de Deus. Amém. E eu quero finalizar esse capítulo. Desce para mim, lá no verso 21 desse mesmo capítulo, Gálatas 4. Estabelecendo esse pano de fundo, de que existe a possibilidade de você ser filho, mas não desfrutar daquilo que tem, porque é novo, é imaturo. Paulo ainda agora vai trazer um segundo argumento. E Paulo fala: dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Aí o verso 22 diz assim: pois está escrito. Você está falando que você é filho de Abraão? Então eu quero te lembrar uma coisa, filho de Abraão. Que Abraão teve 2 filhos. Diga comigo, Abraão teve 2 filhos. Então agora Paulo, ele foi no ponto. Porque ele pegou o argumento
Nós somos filhos de Abraão. Então ele falou, em primeiro lugar, você tem que lembrar que às vezes uma pessoa pode ser filha e viver como escrava, se é menino, mas em segundo lugar, você é filho de Abraão? Qual filho você é? Porque Abraão não teve um filho só, Abraão teve dois. E aí Paulo fala, Abraão teve um da mulher escrava e outro da livre. Em outras palavras, Paulo virou para os Gálatas e falou, vocês querem conversar comigo a respeito da sua filiação, paternidade. Então você está vindo me falar que você é filho de Abraão. Então eu acredito que você é filho de Abraão, mas a minha pergunta para você é, quem que é sua mãe? A discussão não é quem é seu pai, agora a discussão é quem é sua mãe. Porque Abraão teve filho com a escrava e Abraão teve filho com a livre. Mas aí Paulo continua no verso 23, dizendo o seguinte, olha, mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre, mediante a promessa. Amados, eu quero, fundo do meu coração, poder ministrar algo no seu coração hoje. Lembra quem é sua mãe. Olha aqui para mim, Agar, que é a escrava, ela sempre vai produzir Ismael, mas Sara sempre vai produzir Isaac. Sabe o que é isso? É que Agar sempre vai produzir aquilo que você faz com a sua própria força, aquilo que você faz de acordo com o seu próprio plano, enquanto as coisas de Deus, olha aqui para mim, as coisas dos homens são realizadas, as coisas de Deus são recebidas. E eu estou falando essa frase, não é simplesmente uma mera frase de efeito. Eu estou te ensinando um princípio espiritual, que em toda a palavra de Deus, esse princípio é comprovado. As coisas humanas são realizadas. Os homens, eles realizam feitos. Mas tudo aquilo que Deus nos dá, nós simplesmente recebemos. Simplesmente recebemos. Esses dias foi engraçado, eu estava conversando com um irmão muito precioso do nosso meio, e ele me contando, falou, pastor, eu estou em crise, porque nesse ano, eu dei um monte de tiro assim para conseguir algumas rendas extras a mais, mas meus tiros deram tudo errado. E ele é uma pessoa extremamente competente, ele vive profissionalmente em alta performance e tem sido muito bem sucedido, muito bem aventurado e tem prosperado muito. E aí, eu estava ouvindo ele falar e ele meio que queria alguma coisa, assim, alguma palavra, ele estava abrindo comigo, porque enfim, o que eu ia falar para ele? Ele falou, pastor, porque eu sou novo, ele é casado, e então, mas sendo novo ainda, eu estou na época de trabalhar para juntar, e eu falei, você sabe, muito bom tudo que você está querendo buscar, e amém, ok, você está pensando na sua família, amém, mas só toma cuidado para você não estar querendo isso demais. Porque deixa eu contar algo para você, amados, eu estou aqui para pregar a Bíblia, e às vezes a Bíblia confronta com tudo que você ouve lá fora. Você sabe o que Paulo fala para Timóteo? Então quero dizer para vocês, jovens, que estão aqui me ouvindo, a Bíblia diz que aqueles que procuram ficar ricos acabam caindo em ciladas. Espera aqui, nós temos uma geração inteira que está procurando ficar rico, e a Bíblia diz que quem procura ficar, cai em cilada. Você vai ficar com quem, filho? Eu estou falando contra a riqueza? Não. Eu vou te falar a coisa mais louca do mundo. E quando Deus quer que alguém fique rico, sabe o que ele faz? Ele derrama riqueza. Eu não estou falando com relação à passividade, a ser uma pessoa preguiçosa, não. Mas é que você pode sempre perceber que as coisas de Deus são sempre recebidas. Aí engraçado, porque ele é um irmão que tem mais de uma fonte de renda. Aí quando eu estava conversando com ele,
ele virou para mim e falou: pastor, você não sabe o que o Espírito Santo acabou de me mostrar. No meio da conversa, eu falei: que é isso, velho? Que download rápido foi esse? Eu falei: o que foi? Ele falou assim: hoje, todas as fontes de rendas que eu tenho, todas, sem exceção de nenhuma, chegaram até mim. E todas as coisas que eu tentei bater com as minhas próprias pernas, nenhuma fluiu. Todas. Ele tem umas 4 fontes de renda diferentes. Ele falou: todas elas. Foi assim, eu estava em algum lugar e alguém veio até mim e surgiu. Então, às vezes, por que eu estou dando esse exemplo? Para você entender algo. Que tudo aquilo que você fica simplesmente tentando fazer é Ismael. Mas aquilo que é de Deus é Isaac. Isaac você recebe. Quando que Isaac nasceu? Isaac nasceu quando a Sara não podia ter filho. Olha que ironia de Deus. Para quê, filho? Por que que Deus faz isso? Para ver se Deus te ensina. Que enquanto você está tentando produzir com as suas próprias ideias, isso ou aquilo, você está produzindo Ismael. Eu citei para vocês também semana passada algo que mexeu comigo. Rick Warren diz que às vezes as pessoas, elas, sabe, ficam naquela assim: cara, Senhor, eu estou aqui andando e vou pedindo para Deus abençoar tudo que eu estou fazendo. Deus, eu estou fazendo isso, me abençoa aqui. Deus, eu estou fazendo aquilo outro, me abençoa lá também. Aí você sai fazendo um monte de coisa, você sai atropelando tudo, você vai fazendo tudo que dá na sua cabeça e vai pedindo para Deus abençoar. Pedir para Deus abençoar, está tudo certo. Mas o interessante é que às vezes você está gastando energia à toa, você está correndo para o vento. Aonde na realidade você tinha que perguntar: Senhor, o que o Senhor está abençoando? Porque é aquilo que o Senhor estiver abençoando que eu vou fazer. Você tem gente que sai pedindo para Deus abençoar tudo que eles estão fazendo, ou você tem gente que começa a fazer só aquilo que Deus já abençoou. As coisas de Deus são recebidas. A direção de Deus é recebida quando? Quando você vai para o seu quarto. Você quer a fórmula para o sucesso? 3 coisas. Entra para o quarto, fecha a porta e ajoelha. Mateus capítulo 6. É o que está escrito. É sério, Mateus capítulo 6. Vai lá que você vai ver. Entra para o teu quarto. Aí, olha que louco. Porque Jesus fala assim: porque aí o teu pai, que te vê em secreto, ele te recompensará. Então, ou seja, sim, você vai receber recompensa. Ele que está te vendo em secreto. Em outras palavras, meu querido, deixa eu te contar uma coisa. Às vezes, uma noite no quarto vale mais do que muitos dias correndo de um lado para o outro. Porque ele te mostra o lugar certo, ele te mostra a coisa certa, ele te mostra a pessoa certa, ele te mostra a ideia certa. Você está aqui para gerar Isaac, você não está aqui para gerar Ismael. Porque aí, Ismael é filho da escrava, Isaac é filho da livre, Isaac é milagre, Ismael é plano humano. Deixa eu te dizer algo: viver debaixo da graça de Deus é você viver debaixo do direcionamento de Deus, é você viver debaixo do descanso de Deus. Amados, nós precisamos no final, assim, sinceramente, aprender a descansar em Deus. É tanta coisa no mundo que senão você fica louco. É tanta doença, é tanta praga, é tanta enfermidade, é tanta tragédia, é tanta catástrofe, que no final, filho, se você não descansar em Deus, você pira a cabeça. Faz o que tem que ser feito, descansa em Deus. Amém, amados? Quem é sua mãe? E Paulo fala assim, no verso 24: estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar.
Mas o verso 25, a escritura diz: ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima, a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe, porque está escrito: alegre-te, ó estéril. Lembra que Sara era estéril? Que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Verso 29, como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, como diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Oh, meus irmãos, eu amo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ame esse Evangelho. O Senhor quer hoje trazer revelação para você, de que a chave, em primeiro lugar, está em você perceber quem você é. Olha aqui para mim, deixa eu dizer algo para você. Estava percebendo que em toda a palavra de Deus, tudo começa com a revelação. E essa revelação, ela sempre produz um senso de identidade. E é o senso de identidade que te leva a se mover, que te leva a ter um comportamento. Todo mundo, vem comigo, um minuto, por gentileza, olha só. Diga comigo assim: revelação, identidade e ação. Mais uma vez, revelação, identidade e ação. Se você pegar todos os profetas, apóstolos, sempre eles ensinaram primeiro a identidade, antes de ensinar a ação. Sempre nós pregamos primeiro identidade, antes de pregar a ação. Porque não adianta eu pregar a ação se você não tem luz ou clareza da sua identidade. Porque você sempre vai se mover de acordo com quem você acha que é. Por isso que quem tem mentalidade de escassez se move de uma maneira, quem tem mentalidade de abundância se move de outra maneira. Porque a chave primeiro está no entendimento, identidade. Depois, os feitos são realizados. Se você tiver noção de quem você é, pera aqui, eu sou filho de Abraão, mas olha, eu sou filho da livre, eu sou filho de Sara, eu sou filho da promessa. O meu novo nascimento foi um milagre, minha mãe era estéril. Se você parar para meditar, o seu novo nascimento foi como o nascimento de Isaac, foi um milagre. Por isso que eu brinco que quando as pessoas estão mais perdidas, é que elas estão mais no ponto para serem corridas. Porque é só um milagre. Se é só um milagre, então acabou, deu certo. Sabe quando você chega numa situação, você fez de tudo, aí até que você solta uma frase: nossa, agora é só um milagre. Chegou. Você sabe que tem gente que tem assim, a inteligência de depois de um monte de coisa falar: rapaz, eu fiz de tudo, agora é só Deus. Ô meu filho, por que você fez? Se agora é só Deus, então é agora. E tudo que você fez foi em vão, porque você tinha que ter entendido lá atrás, é só Deus mesmo. Vocês estão comigo? Olha aqui para mim. Quer dizer algo para você? Você está debaixo da graça de Deus. Amém. Deixa eu te contar uma coisa. A Bíblia diz: a força do pecado não é a lei, a força do pecado é a graça. Olha que louco isso. Só para citar, abre lá em 1 Coríntios, acho que é 15:56. Deixa eu ver se eu acho que é rapidão. 15:56. A palavra do Senhor diz: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Tem gente que fala assim: pastor, tem que tomar cuidado, porque se pregar graça demais, o povo vai achar que pode pecar. Espera aqui, o que você está falando está contra a Bíblia, meu querido.
A Bíblia diz que a força do pecado é a lei. Romanos 6,14. O que Paulo fala para você? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Por que o pecado não vai ter domínio? Porque você não está debaixo da lei. Olha que loucura. Mas sim da graça. Agora, o grande X da questão é você saber o que é graça. E você saber o que não é graça. Porque quando você sabe o que é, em outras palavras, agora você está fortalecido para vencer o pecado. Então, olha, uma graça que você acha que agora é mais de boa você aprontar, então não é a graça de Deus. Você está me entendendo? Pode ser a graça do José, do João, da Maria, da Josefina, do Afonso, mas não é a de Jesus. Entendeu? A de Jesus é o seguinte: quanto mais graça você recebe, menos pecado você comete. Essa é a graça de Jesus. Agora, olha que poderoso. Quando Jesus estava confrontando aquela mulher que foi pega em adultério, que ele falou: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Lembra dessa história? No final, qual foi a última frase que Jesus falou para a mulher? Mulher, cadê aqueles que te condenam? Ela falou: todo mundo foi embora. Ninguém te condena? Ela falou: não. Jesus virou para ela e falou assim: então eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Olha que coisa louca. Jesus, ele lançou a identidade e depois deixou uma ação. Você vê que o evangelho completo é o não te condeno, vai e não peques mais. Tem gente que quer pregar só o se você pecar, você vai ser condenado. Meu Deus, está fazendo tudo, menos o que Jesus falou. Tem gente que quer inverter, aí a lei. Por outro lado, tem gente que quer pregar só metade do evangelho. Você não é condenado. Pois é, você não é condenado e vá e não peca. O negócio é que não adianta eu falar para você não pecar se eu não te contar antes que você não é condenado. Porque é a revelação da não condenação que te faz ter força para não pecar. É a revelação que você é perdoado que te enche de combustível para você nem pecar. Pastor, isso é uma loucura. Filho, o evangelho é uma loucura. Pastor, isso não tem sentido. Filho, o evangelho não tem sentido. Pastor, isso está virado de ponta cabeça. Filho, o reino é de ponta cabeça. A lógica humana é sempre o contrário da lógica do evangelho. Olha, abre lá em Hebreus 5, verso 13, se eu não me engano. Olha que louco isso aqui. Ora, o autor de Hebreus diz: todo aquele que se alimenta de leite. Vem cá, quem que é aquela pessoa que se alimenta de leite? Quem que é a pessoa que se alimenta de leite? É o novinho, é ou não é? É o baby. É aquele que eu comecei o culto te contando, que pode ser filho, mas vive igual escravo. Quem que é o que é filho e vive igual escravo? O autor de Hebreus vai confirmar tudo que Paulo está falando em Gálatas 4. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. No que é inexperiente? É inexperiente na palavra da justiça. Olha aqui para mim. Uma das coisas que mais trazem maturidade para um cristão é a revelação que elas têm da palavra da justiça. Quem não tem revelação da palavra da justiça é criança, que se alimenta de leite. E quem tem revelação da palavra da justiça, o que é a palavra da justiça? Você sabe qual foi o maior legado da reforma protestante? Sabe o que Deus usou Lutero e tantos outros para reafirmar? Qual é a verdadeira justificação? Quando o padre Lutero olhou para o lado e viu que tinha gente que estava vendendo indulgências, tinha gente que estava vendendo tudo quanto é atrocidade para receber um perdão que quando ele foi lá consultar na Bíblia, porque ele podia ler, né? O povo não tinha acesso, mas ele tinha. Ele falou: pera aqui, isso bate com tudo, menos com a Bíblia. O maior legado da reforma protestante é a justificação pela fé. Então você é justo pela fé.
Ou seja, a palavra da justiça é o seguinte, presta atenção, eu não vou ser justo, eu fui justificado. Então quando eu descubro que eu fui justificado, eu ando como justo. Então eu não estou tentando me tornar o que eu já sou. Eu sou justo, porque isso é a troca do Calvário, isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele pegou o meu pecado e imputou nele, porque o nosso pecado foi imputado nele. Ele carregou o meu e o seu pecado, para que a justiça dele fosse agora imputada dentro de mim. Ele que era santo, carregou o meu pecado, para que eu, que sou o pecador, recebesse agora a santificação. Isso é o Evangelho, é a troca do Calvário. Diga comigo, a troca do Calvário. Amados, o Evangelho é a troca do Calvário. Isso é o Evangelho, é Deus trocando de lugar com o homem, porque ele morreu a nossa morte. A morte não era dele, a morte era nossa. Ele trocou. Isso é o que, muitos teólogos chamam da obra da cruz, que é a substituição, porque antes da inclusão veio a substituição. Oh meu Deus! Em outras palavras, ele colocou aquela coroa de espinhos, para que você, como o apóstolo Paulo disse, se perseverar nessa palavra da justiça, para que você fale igual o apóstolo Paulo agora, eu estou esperando receber a minha coroa. Por que você vai ter alguma coroa? Por que o apóstolo Paulo falou que ele ia colocar uma coroa na cabeça dele? O apóstolo Paulo sabia que ele só ia colocar uma coroa na cabeça dele, porque antes Jesus colocou a coroa de espinhos na cabeça dele. Jesus colocou a coroa de espinhos, então vai ter uma coroa para você, porque ele trocou. É o Evangelho. Isso é a justiça, é a justificação, não pelas obras da lei, mas pela fé. Não pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez. Olha aqui para mim, tudo na sua vida, se você perceber que está relacionado ao que você faz, é lei, e está relacionado ao que Cristo fez, é graça. Agora, é claro que a graça não é passividade, porque aí depois o que você faz debaixo da revelação da graça, não é você fazendo, aí é o que Paulo fala, é Cristo vivendo em você. Então, você está me entendendo, né? Tudo que você faz pode ser você fazendo ou ele fazendo, em você. Pastor, não estou entendendo, Deus te abençoe. Pode ser que você eu ainda tenha que dar leite. Não tem problema não, nós estamos aqui para esquentar uma madeira. Eu ando bom nesse negócio, tem 4 anos. Eu estou experiente em esquentar uma madeira. Olha aqui para mim. Guarde no seu freezer espiritual coisas que você não entende. Coisas que você não entende ainda. Mas, olha aqui para mim. Quero finalizar agora, te contando o que eu te falei no início da palavra que eu ia te contar. Quem é você? Você é filho de quem? Você é filho da livre ou você é filho da escrava? Família, sabe o que é poderoso? Semana passada, eu estava aqui falando de quem? De qual personagem? Qual foi o personagem que eu falei aqui semana passada? Gente do céu! Sabe o que eu estava meditando hoje? E é o motivo que eu estava falando tudo isso que eu estou falando para você. Abraão teve filho com 2 mulheres. Abraão teve filho com Agar e Abraão teve filho com Sara. Quantos estão comigo? Mas eu não parei no estudo de Gênesis em Abraão, eu parei em Jacó. Então, eu estou aqui para finalizar esse culto de hoje. Isso empolga o meu coração para te contar uma coisa, que Jacó também teve filho com 2 mulheres. Agora aperta o seu cinto,
porque nós vamos decolar na revelação da palavra de Deus. Abraão teve filho com a amada e com a não amada. Mas você sabia que Jacó tinha uma que ele amava e tinha outra que ele teve que casar? É daí que tem aquela velha piada, né? Jacó era analfabeto, porque ele amava Raquel e não Lia. O massa é que teve gente que não entendeu. Eu acho isso fantástico. Mas depois você vai lá no YouTube, deve estar lá no minuto 58 mais ou menos. Ouve 3 vezes, você vai entender a piada. Olha aqui para mim. Jacó, ele teve filho com Lia e ele teve filho com Raquel. Sabe o que é interessante? Que assim como as 2 mulheres que Abraão teve filhos são alegóricas, as 2 mulheres que Jacó teve filhos também são alegóricas. Você sabe que com Lia, Jacó teve 10 filhos. Deixa eu contar uma coisa. Lia, o significado do nome Lia é fraca. Você sabe que a lei, ela é perfeita, mas ela é fraca para uma coisa. Ela é fraca para produzir salvação. Por que ela é fraca para produzir salvação? Porque você não é capaz de cumprir. Então, por isso que a lei é fraca para produzir salvação. Porque você é muito imperfeito para dar conta dela. E ela é perfeita. Você sabe que a lei, ela é dividida em 10 mandamentos. Lia teve 10 filhos. Por outro lado, quando você olha para Raquel, você percebe o seguinte, que tudo é de Deus. A lei é de Deus, irmãos. Hoje tem gente que mete o pau tanto na lei, achando que a lei não é de Deus. A lei é de Deus, filho. É a lei de Deus. Tudo é dele. A lei é dele. Mas a graça também é dele. A Lia estava lá. Era de Jacó. Mas Raquel também era de Jacó. Sabe o que é interessante? Que se o significado da palavra, do nome Lia, é fraqueza, cansada, o significado de Raquel, que é interessante, o significado de Raquel é ovelha, cordeiro. Sabia disso? O nome Raquel significa cordeiro ou ovelha. E se Jacó teve 10 filhos com Lia, com Raquel, Jacó só teve 2 filhos. Um dos filhos, José. E lembra que eu falei para você que a história do livro de Gênesis termina em José. E o outro filho, Benjamim. Você sabe que José é o cara, porque José, ele aponta para Cristo. Você sabia que o melhor tipo é um termo teológico que eu estou usando. O melhor tipo de Cristo no Antigo Testamento é José. Tipo é algo que aponta, como se fosse uma alegoria. Porque quando você olha para José, você pode tomar José como um símbolo, como alguém que está apontando para Cristo. É interessante que de José, você percebe tantas semelhanças com Jesus que é até vibrante. Eu confesso que quando eu paro para meditar, eu até vibro. Então, por exemplo, para começar, o nome.
tem o nome José? Deixa eu te contar uma coisa. Em hebraico, José é o mesmo nome, Jesus. É até mesmo o mesmo nome de Josué. Todos têm a mesma raiz no hebraico. José e Jesus, o mesmo nome. Você sabia que o cordeiro, para ser imolado, ele tinha que ser perfeito, sem defeito, macho sem defeito? Lembra disso? Teve alguém que já te contou isso aqui algum dia na vida. Deixa eu dizer algo para você. Jesus é perfeito, nunca pecou. José, como pessoa, ele era perfeito? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não, José deve ter pecado. Mas você sabia que juntamente com Daniel, são os dois únicos personagens bíblicos que a Bíblia decidiu não contar nenhum defeito dele? A Bíblia decidiu, Deus decidiu transparecer, entre aspas, uma perfeição na conduta de José. Por quê? Para que ele fosse um tipo semelhante a Cristo. Então, de José não está relatado nenhum pecado que ele tenha cometido. Então, José tem o mesmo nome. José tem uma conduta íntegra. Jesus teve uma conduta íntegra. A conduta de Jesus foi perfeita. Mas se você para agora para analisar os episódios da vida de José, sabe o que é interessante? Um dia José foi enviado pelo pai. Um dia o pai dele enviou ele para uma missão. Olha aqui para mim, sabe por que Jesus veio na terra? Porque Jesus foi enviado pelo pai. José foi enviado pelo pai, Jesus também. Mas sabe o que aconteceu? Vou te contar uma coisa. José foi perseguido. Você sabe da história de José? Se tem um cara que foi perseguido, esse homem foi José. José foi muito perseguido. Se tem alguém que foi perseguido, foi Jesus Cristo. Assim como José foi perseguido, Jesus foi perseguido também. Sabe o que é mais louco? Você se lembra da história que os irmãos de José tramaram contra ele? Lembra disso? Agora, você lembra então que José tinha um monte de irmão, porque só de Lia, Jacó teve 10 filhos. Você lembra o nome deles, né? Que mais tarde se tornaram os nomes das tribos de Israel. Enfim, agora, sabe o que é mais louco? Que teve um irmão, que foi o irmão que decidiu por vender José como escravo. Sabe qual foi o irmão que vendeu José? Judá, que em hebraico é o mesmo nome que Judas, que foi o irmão da família, do grupo, da intimidade que vendeu Jesus. As semelhanças são muito loucas. Deixa eu contar uma coisa. No dia que Jesus foi pendurado no madeiro, Jesus estava pendurado entre dois criminosos, entre dois pecadores. Você sabe que José foi parar para a cadeia, foi parar na cadeia. Mas teve um dia que eles decidiram jogar 2 pessoas dentro do cárcere de José. Jesus estava entre 2 bandidos. José estava entre 2 pessoas presas. As semelhanças são muito grandes, para que você possa olhar para José e entender que José é um tipo de Cristo. E depois, assim como você vê a redenção que José recebe, Jesus, ele recebeu o seu nome, foi colocado e posto acima de todo nome. E é até engraçado, porque José acabou até se casando com uma mulher gentia. E olha nós aqui, nós somos a noiva de Cristo. Nós, os gentios, somos a noiva de Cristo. Então, você percebe que são várias e várias semelhanças entre José e Jesus, porque José é o tipo de Cristo. Então, se José é um tipo de Cristo, então eu não sou José. Quem eu sou então? Você lembra de Raquel? Qual que era o significado do nome Raquel? Ovelha. Deixa eu te contar uma história. Você sabia que
Benjamim é o irmão mais novo de José. Então José já tinha nascido, mas no dia que Benjamim foi nascer, uma tragédia aconteceu. Raquel morreu, dando a luz a Benjamim. Para Benjamim nascer, Raquel teve que morrer. Deixa eu contar uma coisa. Existe um cordeiro que foi morto para que você pudesse nascer de novo. Se Raquel significa cordeiro, ovelha, e Raquel teve que morrer para Benjamim nascer, quer dizer que não apenas José, mas Raquel também aponta para Cristo. Por isso que Raquel pode apontar para a graça, porque quem é a graça? Ele é a graça. Ele é a graça. Ele é o Cristo, o Cordeiro que foi imolado na cruz do Calvário, perfeito e sem defeito. Mas olha aqui para mim, eu e você só nascemos porque ele morreu. Benjamim só nasceu com a morte de Raquel. Então, finalizando o estudo de Gênesis, eu estou aqui para te passar um recado. Sabe quem eu e você somos? Nós somos Benjamim. Nós somos aqueles que, para que nós nascêssemos, um cordeiro teve que morrer no nosso lugar. E hoje, eu e você estamos aqui. E eu quero finalizar a palavra de Deus hoje, declarando o que a Bíblia diz, o que a Bíblia libera sobre a vida de Benjamim. O que a Bíblia libera sobre a vida de Benjamim? A Escritura diz em Gênesis capítulo 43, verso 29, que no momento aonde José já estava governando no Egito e toda a família foi buscar auxílio no Egito, a Escritura diz que levantou José os olhos e viu a Benjamim, seu irmão. Mas olha aqui para mim, filho da sua mãe. Não era apenas filho do pai, era filho da mesma mãe. E disse: este é o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? Porque, em outras palavras, José estava lá. Quando a galera chega até José, aqui tem toda uma história rolando que, se você não conhece, você nem está entendendo o que eu estou falando agora. Eles chegaram até o Egito pedindo auxílio. José, que tinha sido abandonado, trollado e tudo que poder, usando os termos de hoje, né? Trollado e bulinado. Depois Deus vira a vida de José de cabeça para baixo. E José agora está na posição de salvador, porque ele aponta para Cristo, que depois de sofrer tudo que sofreu, foi elevado à condição de salvador. E aí então, nesse momento, que a família de José chega para pedir salvação, muitos não reconheceram José. E aí então José, ele toma essa postura de conversar, entre aspas, como se ele não estivesse sabendo o que estava acontecendo. Aí ele vira e fala assim: uai, esse aqui é o tal do irmão que vocês falaram, Benjamim? José sabia que era Benjamim. E aí, acrescentou Deus e acrescentou. Olha qual é a palavra que José libera sobre a vida de Benjamim. Benjamim, a mensagem que eu tenho para você é: Deus te conceda graça, meu filho. Amém. Benjamim, você é o filho da mão direita, você é o filho da graça. Você, Benjamim, não é o filho da escrava, você é o filho da livre. Você não é o filho daquilo que foi feito com mãos humanas, você é o filho da promessa. Hoje eu estou aqui para dizer para você: você é filho da promessa. Então busque na sua vida as promessas de Deus, não busque na sua vida realizações humanas, busque as promessas de Deus. E a palavra de Deus diz que as promessas de Deus são muito melhores do que tudo aquilo que você pode planejar, do que você pode tentar correr atrás com o seu esforço, com o seu dinheiro. As promessas dele são maiores, as promessas dele são muito melhores. Você é Benjamim, você é filho da graça, você é filho da mão direita, você é filho da mesma mãe. Deus te conceda graça.
O time de adoração pode vir aqui. Verso 30. E José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com o seu irmão, e entrou na câmara e chorou ali. Deixa eu dizer algo para você. José chorou por causa de Benjamim. Jesus chorou por causa de Lázaro. Lázaro estava morto, mas Jesus chorou. Mas sabe o que Jesus fez? Ressuscitou Lázaro. Deixa eu dizer algo para você. O nosso mestre, o nosso Salvador, ele é movido por compaixão. Sabe o que é interessante? Porque antes, a Bíblia diz que Deus deu o seu Filho unigênito, sim ou não? Mas você sabia que depois o próprio Novo Testamento, falando sobre Jesus, não chama mais Jesus de Filho unigênito, chama Jesus de Filho primogênito. Porque se Jesus é José, eu e você somos Benjamim. A graça foi concedida para mim e para você. E nós só estamos aqui por causa da compaixão dele. Nós não estamos aqui por causa do nosso mérito, nós estamos aqui por causa do amor dele. E depois, a escritura continua, que depois lavou o rosto e saiu e conteve-se e disse, servia a refeição. Serviram-lhe a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios, que comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto isso é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o mais novo segundo a sua menoridade. E você lembra que Benjamim era o mais novo de todos, sim ou não? Então, olha só, cada um tem que receber segundo essa posição. Então, qual que é o tanto que a lei tem que dar para o mais novo? O mais novo é o que vai receber a menor porção. Pode tocar os instrumentos. Disto os homens se maravilharam entre si. Verso 34. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. Só que tem uma coisa: aquele que é o mais novo de todos, a porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer um deles. A porção que era para ser menor se tornou 5 vezes maior do que a do maior, porque está 5 vezes maior do que a de qualquer um deles. Então, ou seja, está incluindo a maior? Está incluindo a maior. Então a porção dele foi 5 vezes maior do que a porção do que mais recebeu. Olha aqui para mim, a abundância na sua vida. Vou ser muito honesto. Lembra que eu dei o exemplo sobre riqueza? Eu dei esse exemplo. Que aqueles que procuram ficar ricos acabam caindo em ciladas. Olha aqui para mim. A abundância, ela vem de graça. Porque tudo que é de Deus é recebido e não conquistado. Agora, é claro que você precisa ter ouvidos espirituais para me entender. Porque eu não estou aqui te dando um passaporte para passividade. Não é isso. Eu estou aqui te trazendo luz, para que você levante dessa cadeira e que você fale: agora o que eu vou realizar não é aquilo que eu penso que deve ser realizado, mas o que eu vou fazer é aquilo que o Senhor me dá a direção, me dá a luz, me dá a clareza, e é nisso que eu vou me mover. E eu sei que enquanto eu estou fazendo, não sou eu que estou fazendo, porque é Ele quem está vivendo no meu lugar, é Ele quem está fazendo no meu lugar. É com essa revelação que na sua vida você vai desfrutar de riqueza, de abundância, em qualquer área da vida. O Senhor tem para você uma porção 5 vezes maior. Mas por quê? Não é porque você está correndo atrás igual um lobo desesperado. Não, é porque você está simplesmente assentado. Sabe o que é poderoso? Que nesse momento que Benjamim recebeu essa porção, que era 5 vezes maior, Benjamim não estava correndo, Benjamim não estava em pé, Benjamim estava assentado à mesa. Porque você só recebe de Deus quando
para que eu pudesse derramar sobre a sua vida. Então, eu quero dizer algo para você hoje: se assente para aquilo que precisa ser assentado e se levante para aquilo que precisa ser levantado. Mas gente, pedir para Deus sair abençoando um monte de coisa que você está fazendo, faz assim, simplesmente fala: Senhor, aonde que está a sua bênção? É para lá que eu vou. Eu não vou ficar, como o apóstolo Paulo diz, desferindo golpes pelo ar. Não. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa. Eu não sei apenas quem é meu pai, eu sei também quem é minha mãe. Se você crê nisso, se você tem no seu espírito testificar que isso que está sendo dito é palavra de Deus, fique em pé onde você está. Oh Espírito Santo,